inclusive no Meeting. Vamos iniciar a gravação no Meeting. Bom dia, senhoras e senhores. Vamos iniciar nossa reunião com um pouquinho de atraso por um problema técnico, mas interessante porque nós estamos nos esforçando por manter a evolução da AGER com transmissão por YouTube. E nós temos um colega de férias, outro nos ajudando. Obrigado, Rodrigo Deodato, por sanear o problema e a gente mantendo essa regularidade de avanços que a gente tem feito de transparência, né? Então, há pouco tivemos uma importante reunião administrativa com a DEC, tiramos uma folguinha rápida e voltamos. Então, vou abreviar um pouco as saudações, sendo bem rápido. Saúdo o Dr. José Rodrigues, em ordem alfabética, o Dr. Noril, o Dr. Felipe Borges, que está presente, o nosso setor de comunicação, o senhor Haroldo, diretor de administração sistêmica, a senhora Débora e Rodrigo, que estão nos assessorando pela comunicação, a senhora Aleia, do gabinete, juntamente com Yasmin, e passo a palavra aos demais só para uma pequena palavra de teste, né, de saudação e teste, para que sejamos breves e partimos para a nossa pauta, vez que já trabalhamos junto, mas serve para teste de equipamentos. À ordem, senhores, que queiram se manifestar. Bom dia a todos novamente e que tenhamos uma excelente reunião extraordinária. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento o presidente regulador Luiz Alberto, o diretor regulador Wilber Noril, o diretor de administração sistêmica Haroldo Cavalcante, nosso advogado-geral regulador Dr. Felipe Borges, a Leia, chefe de gabinete, a assessoria da presidência, assessoria de comunicação e a todos que estão nos assistindo pelo YouTube e que vierem assistir essa reunião extraordinária deliberativa. Desejo um bom trabalho a todos. Bom dia, presidente, bom dia, diretores reguladores, bom dia, diretor de administração sistêmica, bom dia, nossa chefe de gabinete, Alé, bom dia, Yasmin, bom dia a todo o pessoal da AGER e a todos que vierem assistir essa reunião. Desejo a todos uma excelente reunião deliberativa. Bom dia, presidente, mais uma vez, um bom dia para todos os diretores aí, doutor José Rodrigues Rocha Júnior, doutor Noril O'Hara, nosso advogado, doutor Felipe Borges, e procurador do Estado, chefe de gabinete, demais assessores que estão acompanhando essa reunião, aí na parte técnica. Desejo uma ótima reunião para nós todos. Senhora Leia. Bom dia a todos, bom dia, presidente, senhor Luiz Alberto Nespolo, bom dia, diretor Wilber Noril O'Hara, diretor regulador de Energia, Ferrovia e Saneamento, presente em sala. Bom dia, diretor José Rodrigues da Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria, tá, à distância. Cumprimento o advogado-geral regulador, Dr. Felipe Tomás Borges. Cumprimento também ao diretor de administração sistêmica, senhor Haroldo de Luna Cavalcante, e através do setor de comunicação, a senhora Débora. Cumprimento a todos os servidores da AGER e a todos que vierem assistir essa reunião extraordinária, deliberativa, e aqui junto conosco em sala, a senhora Yasmin e o senhor Rodrigo, que nos auxilia na realização dessa reunião. Que tenhamos uma reunião extraordinária profícua. Perfeito. Vamos partir para 10 importantes itens dessa reunião. Já tratamos vários na anterior administrativa e, eventualmente, não houve necessidade de trazer para a deliberativa pelo tema, e agradeço a todos por esse esforço que nós temos mantido, mesmo com a vacância da diretoria de transporte e rodovia. Com isso, pesa mais sobre nossos ombros, né?
temos a tarefa que, com a evolução da nossa regulação, não ficam paradas, e agradeço também a todos, inclusive o diretor Paulo, que não está presente, pela contribuição na evolução das normativas, que fizeram com que a AGER não entrasse em paradas por vacância, podendo tratar. E também importantes contribuições jurídicas do Dr. Felipe, no sentido de interpretar a nova norma e nos ajudar a pacificar situações que anteriormente ficariam paradas por não previsibilidade. Então, uma agência tem que ser previsível, e estamos cada vez mais previsíveis, transparentes. Então, saúdo, dentro desse conceito de transparência, a todos os ouvintes que possam estar nos ouvindo de maneira instantânea e que possam também, através da gravação, vir a ouvir essa reunião. Nesse dia 14/6, invocando a presença divina, vamos pautar o primeiro importante item dos 10, que trata-se do AGER PRO 2023-02410, exploração dos serviços públicos de distribuição de gás do Estado do Mato Grosso, a pauta solicitada pelo diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, ao qual eu passo a palavra. Presidente, diretor Zé Rodrigues, na verdade esse é um assunto que nós também já abordamos numa sessão passada administrativa, né, que diz respeito às portarias conjunta e interna que a AGER celebrou junto à SEDEC, quanto ao gás canalizado. Como nós terminamos todo o serviço e já extinguimos as comissões, faltou incluir naquela decisão a portaria de número 028 de 2019, que criou as outras portarias que nós extinguimos. Então, era só para incluir essa portaria 028 de 2019, retificando aquela decisão anterior. Perfeito. Senhora Leia, gentileza, assim que puder projetar o texto da sugestivo para nosso extrato, como prevê agora a nossa resolução 004, a gente já vê se resta alguma dúvida sobre o escrito. Não tendo dúvida, pegamos a manifestação de todos e seguimos para o item 2 de nossa pauta. É um item simples, já pacificado, né? E só ficou, para efeitos legais, uma burocracia para trás que deixaria uma portaria ativa sem necessidade. Presidente, item 1, AGER PRO 2023-02410, trata da exploração dos serviços públicos de distribuição de gás de Estado de Mato Grosso, e a pauta foi trazida pelo diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, no qual a diretoria executiva colegiada da AGER, por unanimidade, decide retificar a decisão da DEC na terceira reunião extraordinária deliberativa da DEC, revogando as portarias de número 028 e suas alterações de número 032 de 2019 e 016 de 2020, que criou a comissão interna da AGER para realizar os estudos do contrato de concessão do gás canalizado 001-2004 MT Gás. Doutor Noril, de acordo com a escrita, para o seu ponto de falta? De acordo, presidente. Doutor José, de acordo com o escrito em tela e com a retificação, com a eliminação da portaria? Estou de acordo com o encaminhamento do doutor Noril, senhor presidente. Obrigado. Essa presidência também está de acordo com o encaminhamento e com o escrito em tela. Passamos para o item 2 da nossa pauta. Trata-se do AGER PRO 2022-02883, Rio Novo Transporte Turismo Limitada. O assunto é auto de apreensão 2709, é um recurso que possui relatório e voto, e a pauta solicitada pelo diretor-presidente, que eu passo a palavra. Senhores, eu queria ver se os senhores concordam, ver se que é um tema muito conhecido, e os 3 itens, o 2, 3 e 4, que já é de conhecimento da prévio, né, desses relatórios pelo SEGADOC, que são 3 pela manutenção da multa, da Rio Novo Transportes, o item 3 também da mesma empresa, e o 4 da Centro-Oeste. Então, eu sigo o parecer da AGER, sigo também o parecer da SLTR pela manutenção. E gostaria de saber dos senhores se permitem a não leitura na íntegra do relatório e voto, e sim só a expressão do voto e do dispositivo final. Doutor José, de acordo com a dispensa na íntegra do relatório e voto, leitura? Estou de acordo com a solicitação, presidente. Obrigado. Doutor Noril? Presidente, só para entender, o senhor vai ler apenas o dispositivo, é isso? Isso. Estou de acordo também. Perfeito.
Então, vamos diretamente, só pegamos o cabeçalho para a gente entender, né? Trata-se do AGERPRO 2022, 028-883, Rio Novo Transportes e Turismo Limitada. De novo, trata-se de um auto de apreensão número 2709, que ocorreu em 21/11/2022, com fundamento no artigo 57, inciso 1, a linha A, Lei Complementar 432/2011, operação de serviço de coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros concedidos não concedido ou permitido pelo poder concedente, pela manutenção do auto de apreensão. Pode ir descendo, então aqui vem rapidamente o voto, pode ir passando, vamos direto ao dispositivo, todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos foram considerados, pode seguir, dos efeitos também, quanto à manutenção do auto de apreensão também, né, tudo devidamente e fartamente substanciados, né, a previsão contratual quanto ao ato exercido pela AGR, pode ir avançando, também a questão, pode avançar, vamos diretamente ao dispositivo. Por tudo exposto, então, manifesto pelo conhecimento do presente recurso, pois foram satisfeitos pressupostos intrínsecos e extrínsecos, no mérito, pelo desprovimento de suas razões recursais, votando pela manutenção do auto de apreensão 2709, as folhas 03, nos termos do artigo 57, 1, a linha A da Lei Complementar número 432/2011, tendo em vista que as alegações da recorrente não prosperam em uma distribuição equânime do ônus processual, não se desincumbiu de fazer prova contrária ao aludido, o que não o fez, ônus que se impõe. Então, não o fazendo, eu tenho mantido o voto e só cito novamente, para segurança processual, que aguarde o tempo recursal e, a partir daí, seja encaminhado para os próximos passos, pela chefia de gabinete. Como eu voto. Doutor José, como é que o senhor se manifesta em relação ao item 2 de nossa pauta e em tela? Voto com o relator. Obrigado, doutor Noril. Põe o voto do relator, presidente. Passamos a tratar, então, o item 3 de nossa pauta. Vamos combinar também da senhora Leia fazendo os três, por já ter dispensa de votos, 3 dispositivos para leitura do extrato da ata. Como eles são similares, a gente faz os 3 juntos e a validação do texto junto, para ganhar economia também processual aqui da reunião. De acordo, doutor José, para fazer a leitura dos 3 juntos? De acordo, presidente. Doutor Noril? De acordo, presidente. Obrigado. Passando, então, para o AGERPRO 2022, 028-883, Rio Novo Transporte e Turismo, perdão, é o item 3. AGERPRO 2022, 021-87, Rio Novo Transporte e Turismo Limitada, o assunto é auto de apreensão número 2176, ele é um recurso da empresa, quanto à decisão monocrática, possui relatório e voto e a pauta solicitada pelo presidente regulador. Então, novamente, trata-se da mesma empresa, volta um pouquinho só no cabeçalho, perdão, Yasmin, mesma empresa, desta vez o auto de apreensão 2176 foi feito em 23/8/2022, com fundamento no artigo 57, inciso 1, a linha C, da Lei Complementar número 432/2011, que é a utilização de veículos não cadastrados em sua titularidade na AGER. O outro era um trecho, esse é um veículo. Podemos passar. Então, de novo, quanto à admissibilidade, quanto aos requisitos intrínsecos e extrínsecos, quanto ao mérito, né? Tudo pautado exaustivamente, conformados, pode ir passando. Quanto ao fato da alegação pela manutenção ou não do voto, como supera ele, né? Pode ir passando. E chegamos ao dispositivo final. Pode ir avançando. Perfeito. Por tudo exposto, manifesto pelo estabelecimento do presente recurso, pois satisfeito os pressupostos intrínsecos e extrínsecos no mérito pelo desprovimento das suas razões recursais, votando pela manutenção do auto de apreensão, número 2176, folha 3, nos termos do artigo 57.1c da Lei Complementar 432/2011, tendo em vista que a alegação da recorrente não prosperam em sua distribuição equânime, o ônus processual não se desincumbiu de fazer prova contrária ao aludido, o que não o fez, e é o que se impõe.
Doutor José Rodrigues, como o senhor se manifesta, ali é só aquele complemento de sempre pelo prazo recursal, é só uma observação. Como o senhor se manifesta em relação ao item 3 de nossa pauta? E em tela. Voto com o relator. Obrigado, doutor. Doutor Norio, como o senhor vota em relação ao item 13 de nossa pauta em tela? Voto com o relator, presidente. Obrigado. Passamos então a tratar o item 4. A GERPRO 2022-02132, Centro-Oeste Transporte e Turismo Limitada, ME. O assunto é auto de apreensão, número 2025, é um recurso, possui relatório e voto, após solicitada pelo presidente regulador. Eu passo a tratar do assunto. A GERPRO 2022-02132, Centro-Oeste Transporte e Turismo Limitada, é um auto de apreensão 2025, na data de 17/8/22, com fundamento no artigo 57, inciso 1, a linha C da Lei Complementar 432/2011, utilizando veículos não cadastrados em sua titularidade na GER-MT. Então, também é um veículo não autorizado. Então, também é pela manutenção da auto-apreensão, quanto aos requisitos intrínsecos e extrínsecos todos percorridos, pode ir passando novamente, quanto ao mérito, pode avançar, e também toda tratativa da manutenção do auto, embora alegado as alegações da empresa, vamos ao dispositivo. Por todo exposto, manifesto pelo conhecimento do presente recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos no mérito, pelo desprovimento de suas razões recursais, votando-os pela manutenção do auto de apreensão de número 2025, nas folhas 3, nos termos do artigo 57.1, a linha C da Lei Complementar 432/2011, tendo em vista que as alegações do recorrente não prosperam em uma distribuição equânime do ônus processual, não se desincumbiu novamente de fazer prova contrária ao aludido, o que não o fez, a ônus que se impõe. Doutor José Rodrigues, como o senhor se posiciona frente ao item 3 e em tela? Voto com o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor José. Passamos ao diretor Norio. Acompanho o relator, presidente. Obrigado. Passamos a palavra à chefe de gabinete, que assim que puder projetar, nós fizemos a leitura e concordância com o extrato para a nossa ata dos 3 itens, 2, 3 e 4. Pesados, item 2, a GERPRO 2022-02883, da Rio Novo Transportes e Turismo Limitada. O assunto é sobre o auto de apreensão de número 2709, trata-se do recurso, a pauta foi trazida pelo presidente regulador para relatório e voto. A diretoria executiva colegiada da GER, por unanimidade, decide pela manutenção do auto de apreensão de número 02709, nos termos do artigo 57, inciso 1, da linha A, da Lei Complementar 432/2011, tendo em vista que as alegações da recorrente não prosperam em uma distribuição equânime do ônus processual, não se descumbiu de fazer prova contrária ao aludido, o que não fez ônus que se impõe, nos exatos termos do voto do relator. Item 3, trata-se do processo AGERPRO de 2022-02187 da Rio Novo Transporte e Turismo Limitada. O assunto é o auto de apreensão de número 2176, trata-se de um recurso, a pauta foi trazida pelo presidente regulador para relatório e voto. A diretoria executiva colegiada da AGER, por unanimidade, decide pela manutenção do auto de apreensão de número 2176, nos termos do artigo 57, inciso 1, a linha C, da Lei Complementar de número 432/2011, tendo em vista que as alegações da recorrente não prosperam em uma distribuição equânime do ônus processual, não se descumbiu de fazer prova contrária ao aludido, o que não fez ônus que se impõe, nos exatos termos do voto do relator. Item 4, a GERPRO 2022-02132, da Centro-Oeste Transporte e Turismo Limitada, ME. O assunto é o auto de apreensão de número 2025, trata-se de um recurso e a pauta trazida pelo diretor-presidente
para apresentação de relatório e voto, onde a diretoria executiva colegiada da AGER, por unanimidade, decide pela manutenção do auto de apreensão de número 2025, nos termos do artigo 57, inciso 1, a linha C, da Lei Complementar 432/2011, tendo em vista que as alegações do recorrente não prosperam em uma distribuição equânime do ônus processual, não se descumbiu de fazer prova contrária ao aludido, o que não o fez, ônus que se impõe, nos exatos termos do voto do relator. Obrigado pela leitura. Dr. José Rodrigues, de acordo com o texto para o item 2, 3 e 4 lidos e em tela? Estou de acordo, senhor presidente. Dr. Noril? De acordo. Obrigado a todos, essa presidência também está de acordo, e passamos a tratar do item 5 de nossa pauta. Tanto o item 5 como o 6, 6 e 7, são convalidações que ocorreram na reunião administrativa, que ocorreu previamente hoje. Então, o primeiro item trata-se do AGER-SIM 2023-00843, AGER-MT. O assunto é a proposta de alteração da resolução 003/2022, a pauta solicitada pelo diretor regulador de ouvidoria. É importante citar que essa já é a prática da nossa importante resolução, que trata de audiências e consultas públicas, que ele vem nos colocando em linha com os avanços das agências regulatórias mais evoluídas, mais maduras. Então, só vou pedir para a senhora Leia que proceda à leitura do que foi decidido. Caso o diretor José queira comentar, é um assunto trazido à baila por ele. Caso contrário, só se manifestar pela concordância do texto convalidando. Senhora Leia, assim que possível, projeta e falamos do item 5. Item 5, trata-se do AGER-SIM, como uma comunicação interna de 2023, de número 00843, AGER-MT. O assunto é proposta de alteração de resolução de número 003/2022. No caso, é convalidar decisão da DEC, realizada na 4ª reunião extraordinária. A pauta veio trazida pelo diretor regulador de ouvidoria, na qual a diretoria executiva colegiada da AGER, por unanimidade, delibera por encaminhar os autos para a UNOR, para que dê seguimento nas tratativas à sugestão de alteração conforme CI em epígrafe, conforme artigo 11 da resolução 005 de 2023. Doutor José, se quiser se manifestar ou só convalidar, conforme decisão, fique à vontade de se manifestar sobre o texto em tela. Bom, presidente, a gente já tratou desse assunto em reunião administrativa. Trata-se de um pedido de inclusão, na verdade, né, de um parágrafo na resolução, ou seja, não altera a resolução que está publicada, mas sim uma possibilidade de exceção com relação à condução das audiências públicas. O trâmite, de acordo com a resolução 05 que está em vigor, é o encaminhamento à unidade de normatização para que ela possa organizar as informações e dar sequência de instrução no processo. Então, estou de acordo com a leitura do texto feito pela chefe de gabinete. Doutor Noril? Eu também estou de acordo com a leitura, presidente. Essa presidência também está de acordo, e seguimos então para tratar do item 6, que é mais uma convalidação ocorrida. Trata-se do AGER-PRO 2022-00473, Regimento Interno Conselho Consultivo da AGER-MT, decreto número 331/2023. A pauta foi solicitada pelo diretor regulador de ouvidoria da AGER, e também pela presidência através do AGER-PRO 2022-00473, Regimento Interno do Conselho Consultivo da Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados, visando dar ciência à DEC quanto aos encaminhamentos do decreto 331/2023, criação da comissão eleitoral, item A, artigo 6º, cumprimento dos artigos 7º, 8º e 9º, e convalidar ciências e decisão da DEC realizada na 4ª reunião extraordinária administrativa da DEC no ano de 2023. A pauta foi, dessa segunda parte foi da presidência. Passamos então, é uma pauta conjunta,
Vamos ver o extrato, se concordar, na mesma linha, a senhora Leia faz a leitura e, tendo a concordância, nós expressamos a convalidação. Item 6 de pauta, trata-se do AGER PRO 2022-00473, Regimento Interno Conselho Consultivo da AGER, Decreto de número 331 de 2023, pauta trazida pelo diretor regulador de ouvidoria, e AGER PRO 2022-473, Regimento Interno do Conselho Consultivo da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados, AGER-MT, que dá ciência DEC quanto aos encaminhamentos do Decreto 331 de 2023, criação da Comissão Eleitoral, conforme artigo 6º, e cumprimento dos artigos 7º, 8º e 9º. No caso, é convalidar ciências e decisão da DEC, realizada na 4ª reunião extraordinária administrativa da DEC do ano 2023, pauta trazida também pelo presidente regulador, no qual a diretoria executiva colegiada da AGER, por unanimidade, declara ciente de a criação da portaria da Comissão Eleitoral da AGER, conforme artigo 6º do Decreto 331 de 2023, com os seguintes membros: Tiago Alves Bernardes, como presidente, Vaniele Mendes Fior de Castro, como membra, e Adriana Queiroz Camargo, também como membra. B. Providências de encaminhamento de ofício para a Superintendência Estadual do Consumidor PROCON, em cumprimento ao artigo 7º do Decreto 331/2023. Também a diretoria executiva colegiada da AGER, por unanimidade, decide por C. Encaminhar à UNOR para elaboração do edital para que, no prazo de 30 dias, possa cumprir o artigo 8º do Decreto 331/2023, ao final dos 30 dias, forneça relatório com lista de inscritos para que a DEC proceda conforme o artigo 8º. Item D, cumprir o artigo 9º, que é I, o gabinete deverá enviar comunicação interna às áreas para que as mesmas realizem o mapeamento das concessionárias, permissionárias e autorizatárias ativas e, no prazo de 5 dias, retorne a lista atualizada com os seguintes campos de informação: serviço delegado das concessionárias, permissionárias e autorizatárias, nome das mesmas, endereço completo das mesmas, contato, telefone e e-mail com o nome dos representantes legais das concessionárias, permissionárias e autorizatárias, instrumentos constitutivos das mesmas, composição societária das mesmas, e também qualquer outras informações que considerar pertinente das concessionárias, permissionárias e autorizatárias. 2. O gabinete da presidência comunicará às concessionárias, permissionárias e autorizatárias ativas, conforme listas apresentadas no subitem I, de acordo com o decreto. 3. O gabinete da presidência, após aguardar os 15 dias regulamentares, deverá formular o relatório e apresentar à DEC na próxima reunião. Doutor José, suas manifestações e convalidação do texto. Presidente, importante deixar registrado aqui, né, que esse é um grande avanço na estrutura da agência de regulação. Por muito tempo a gente tem trabalhado na direção de conseguir implementar o Conselho Consultivo da agência, e agora recentemente foi publicado o Decreto 331/2023 pelo governador do estado, e agora cabe à diretoria adotar as providências para que efetivamente o conselho possa ser composto e inicie os seus trabalhos. Então eu estou de acordo com as tratativas feitas na reunião administrativa para que a gente possa dar os próximos passos, constituindo o Conselho Consultivo da agência. Obrigado pelas manifestações. Doutor Noril? Também estou de acordo, presidente. Senhores, eu queria primeiro dizer que estou em concordância, segundo dizer que estou bastante motivado, talvez esse seja o termo, com os avanços que essa diretoria tem feito com a ajuda do governador, porque sem ele ter participado do processo extenso, né, de um processo que lá atrás já previa 90 dias depois uma obrigação para o Estado, mas para algo confuso, né, porque dizia que tinha que ser ouvido a AGER. A AGER, de certa forma, impôs ao governador ao ser ouvida para poder cumprir esse requisito legal. De forma muito, eu diria até humilde do Estado, ele entendeu a contribuição importante da AGER e conseguiu
aprovar sem maiores delongas, quer dizer, nem sequer teve necessidade de consultar sobre o que a AGER... É claro que teve estudo, a gente sabe disso, pela PGE da Casa Civil, profundo, e até comuniquei com os senhores que, numa conversa que teve com os Unicesses, foi manifestado. No início eles estavam até confusos se era o regimento da diretoria, aí eles entenderam que era essa lacuna, o processo em si era confuso por si só, né, porque 90 dias depois da criação da AGER já devia ter ocorrido. Então imagina o grande avanço que essa diretoria fez quando se trata de amadurecimento e participação social da AGER. Se esse conselho lá atrás tivesse sido feito, talvez a AGER estivesse mais madura mais cedo, pelas contribuições importantes dessas figuras que vão vir advindas dessas indicações. De qualquer sorte, eu não poderia deixar de agradecer ao Pedro Jorge, é um servidor temporário, né? Caiu no colo dele, porque ele estava na presidência, conseguir fazer uma propositura, com toda a dificuldade inerente de quem está chegando, né, numa agência, ele meio que bateu, atropelou, buscou, mas conseguiu propor algo bastante claro. Várias vezes trouxe o tema à mesa, foi para outras mesas, consultou todas as áreas, e depois conseguiu fazer algo bastante inovador, no meu ver, né, bastante claro, inclusive com situações com erros formais da lei, né, doutor Felipe? Teve perquisições à AGER, então agradecer grandemente a nós, diretoria, a Deus também que inspirou a gente a tratar, e ao Pedro Jorge que conseguiu trazer uma proposta, uma propositura final à mesa nossa para poder tratar. Com certa inovação que nós soubemos separar e entender o propósito do regimento, a clareza que ficou. Então, agradeço muito ao trabalho dele, e é uma pessoa que praticamente está encerrando os 2 anos, mas que fica um histórico de contribuição aqui junto às normativas da agência. Só para deixar isso para a gravação e em memória da gente, que nos ajudou muitos temporários que lá atrás o Ministério Público exigiu que a AGER fizesse um processo seletivo. Então, ajudou a AGER a fortalecer esses colegas, vieram e conseguiram contribuir com a AGER. Estou falando de um, mas certamente outros que estão ouvindo têm a sua contribuição, em cada momento a gente ressalta cada uma delas. Desculpe me alongar um pouquinho, mas precisava fazer esse mérito, então, e dizer sim, o grande momento que é da AGER poder formar seu conselho consultivo. Vamos adiante. Esperamos sim que com uma certa celeridade a gente vença agora a formação e no final o governador possa propor os 3 entes finais e o presidente, que cabe a ele, ou e da lista tríplice ali formando os 7 membros, né? Sem maiores delongas, que já foi mais do que devia, passamos então para o item 7. Item 7 de nossa pauta trata do AGER Pro 2022-03063. Sinarte-MT. O assunto é a proposta de recomposição do equilíbrio financeiro do contrato de concessão número 012-2021-00, convalidar também a decisão da DEC realizada na 4ª reunião extraordinária administrativa da DEC do ano de 2023 para agendamento da 8ª sessão regulatória, pauta solicitada pelo diretor regulador de Energia e Ferrovia e Saneamento. Senhores, vamos só fazer a devida leitura dos... É o 7 e o 8, né? Que é o mesmo tratativo. Então, só pedir que faça a leitura, porque a gente já fez o agendamento lá para a convalidação nossa do texto que já aprovamos lá. Senhora Leia, assim que possível, da mesma maneira, pode expressar. 7 e 8, presidente, ou somente o 7? 7 e 8. Ótimo. Então, trata-se do AGER, item 7, trata-se do AGER Pro 2022-03063 da Sinarte. O assunto é a proposta de recomposição do equilíbrio financeiro do contrato de concessão 012-2021, caso convalidar a decisão, né, e a pauta trazida pelo diretor regulador de Energia, Ferrovia e Saneamento, no qual a diretoria executiva colegiada da AGER, por unanimidade, decide agendar a 8ª sessão regulatória do ano de 2023, a se realizar no dia 30 de junho de 2023, com início às 8 horas. O item 8 é a AGER Pro 2022-00
145, processo físico é o 42.53.41/2020, da Companhia Mato Grossense de Gás, MT, o assunto é fiscalização de gás canalizado, e a Penso MT Gás Pro 2023-00077, do Plano de Negócio 2023 até 2027, e regulação tarifária da MT Gás. Convalidar decisão da DEC na quarta reunião extraordinária, a pauta trazida pelo diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, que a diretoria executiva colegiada da GER, por unanimidade, decide agendar a 8ª sessão regulatória do ano de 2023, a se realizar no dia 30 de junho de 2023, com início às 8 horas. Doutor José, primeiro o doutor Noril, né, que foi o que trouxe o tema pauta, de acordo e convalida De acordo, presidente. os textos em tela do 7 e 8, né? Doutor José, de acordo e convalida, 7 e 8 que estão lidos em tela? Estou de acordo, senhor presidente. Perfeito. Essa presidência também está de acordo e destaca também, como fizemos nos outros, a importância de estarmos participando de uma política pública tão clara e tão importante para o estado do Mato Grosso, que é iniciando os 28 quilômetros de gás canalizado, né? Vão poder pautar, ter a tarifa para vender e fazer com que isso prospere como uma grande alavanca econômica. É muito importante nós aqui, sendo os validadores e os que dão segurança jurídica e administrativa aos processos, podemos pautar isso e engrandecer uma política pública adequada para o Estado, que vai trazer mais fomento à economia, e o Estado vai ter possibilidade de optar por malha de energia, né? Quiçá, daqui a pouco, estamos tratando de 1.000 e poucos quilômetros, da forma que a Arcesc tem no estado de Santa Catarina. São 28 iniciais. Se Deus quiser, alguns anos, podemos nos encontrar, se não aqui, e falarmos aqueles 28 km, né, que virou, e a gente poder contribuir com essa importante política pública como agência, é muito importante e nos honra. Passamos a tratar do item 9 da GERPRO 2023-02557, Rio Novo Transporte e Turismo Limitada. O assunto é um recurso ordinário da decisão da DEC, referente ao processo AGERPRO 2022-1853, e é um sorteio de relator, a pauta solicitada pelo presidente regulador. Assim que puder, senhora Leia, só ver como é que está a tabela, está em tela, né? Só para fazer menção, já é um assunto tratado pelo diretor Noril, enquanto substituto do diretor natural, né? E também é recurso, na verdade recurso, né? De uma decisão da DEC, na verdade é da DEC, a medida que ele emitiu, e a gente foi unânime. Então, é um recurso de decisão da DEC. Então, só temos que trazer para sorteio. Nesse momento, como é que está o equilíbrio dos processos, senhora Leia? Está com DRO, vendo na tela, senhores, 69 e DREF 69. Para equilíbrio dos processos, duas áreas que concorrem para esse item é DRO e DREFs. Pode executar o sorteio, senhora. É isso? Sim, para o outro. Pode falar a dúvida, sim. É como ele foi relator do processo. A dúvida é para o Felipe, doutor Felipe, uma vez que a DREFs, né, vamos passar para o doutor Felipe, embora tenhamos muitos advogados aqui, né, e claro, podemos até discutir essa questão. Vez que ele foi já relator sorteado para fazer o voto inicial da DEC, se ele teria prejuízo de ser também relator do recurso à DEC. A sua palavra é importante, doutor Felipe. Só uma questão, presidente. O voto dele foi para juízo de admissibilidade ou foi voto como relator? Foi voto como relator. Então, ele não pode ser o novo relator, né, para emissão de voto do recurso. Perfeito. Então, só perguntar ao doutor José se ele concorda, vez que os dois estão empatados, sem sorteio, porque seria sortear só para um, se o senhor concorda por indicar o senhor como relator no equilíbrio de processos. De acordo, presidente. Agradeço, então ficou a DRO, e obrigado, doutor Felipe, pela importante contribuição, senhora Leia também, sempre que tiver uma questão de ordem, fique tranquilo, cada vez melhor na função de chefe de gabinete, embora tenso hoje, né, toda vez que a gente faz duas reuniões assim para otimizar os processos, o gabinete sofre e a gente tem que reconhecer, né, fica uma carga bastante grande. Passando novamente, então, para o item, passando para o item 10,
que trata da AGERPRO 2023-025-28, Viação Novo Horizonte. Depois a gente lê os dois, né, pode ir complementando, o 9 e o 10, e a gente aprova a escrita dos dois. Referente ao processo AGERPRO 2022-01853, esse que está indo em tela, mas o AGERPRO agora, item 10, 25-28, Viação Novo Horizonte, o assunto é relatório de acompanhamento do contrato. Convalidar a decisão da DEC, que é realizado na 4ª reunião extraordinária do ano de 2023, e sorteio do relator. A pauta solicitada pela presidência para... Vamos só dar uma olhadinha, né? A sessão regulatória, que está em tela. Por sorte, eu achei que era eu que estava em desequilíbrio. Sim, eu estou nos outros, estou nos recursos, que eu estou um pouco desequilibrado, mas é isso mesmo, lá nos recursos que eu estou 2 atrasado. Sessão regulatória. Então, naturalmente, senhores, naquela nós tínhamos dúvida, né, se seria sorteio ou seria destinação por desequilíbrio, e como nós temos tanto recurso de voto como sessão regulatória, são 2 quadrinhos de acompanhamento, de gestão, esse é de sessão regulatória, então de fato sou eu. Ou não, vamos discutir aqui, né? Então, para a sessão regulatória, que é o item 10, que trata-se de um apontamento da SRTR quanto à empresa Novo Horizonte, né? Para que seja tratado, eu estou em desequilíbrio maior, agora os dois estão desequilibrados, mas até seria importante, eu acho que uma posição, uma fala, eu entendo que deveria ir para o mais, que está mais aliviado, que sou eu, mas, ou sorteamos 2, não vejo problema, tá? Porque existe um mais avançado que é o Dr. José, nesse item, e falo por que deu esse desequilíbrio aí, sempre é bom falar, porque o certo é só desequilibrar um, é que o Dr. José recebeu alguns processos que nós tratamos por prevento, toda vez que vem por prevento conta como 2, porque sobrecarrega, então ficou dessa forma. Então, Dr. Felipe, talvez o senhor nos ajude, na sua avaliação jurídica, designar pelo que tem menos carga, ou sortear, embora eu entenda que... Presidente, repete, por favor. Temos aqui 2 diretores em desequilíbrio em relação ao Dr. José, que está com 23 processos na sua mão, na sessão regulatória. E eu estou mais desequilibrado em relação aos outros. Eu estou com 21, o Dr. Noril está com 22. Se ele tiver mais azar, se nós sortear, ele vai desequilibrar mais ainda. Por costume, nós temos designado quando tem desequilíbrio. Tu entende que devemos manter pelo que tem menos processo, a designação e não sorteio? Sim, presidente, mantém essa postura que a diretoria vem atuando conforme o passar do tempo, para que os processos fiquem equilibrados na distribuição. Perfeito. Só porque dessa vez foi uma coisa atípica, eu lhe consultei porque de fato desequilibrou 2, né? Mas um mais, né? Então, sem delongas, vamos só pedir se o Dr. José concorda com a designação para o mais desequilibrado, que sou eu, presidência, e o Dr. Noril também. Dr. José, de acordo com designação para o presidente, que está mais, entre aspas, folgado? Sim, presidente. Obrigado, Dr. Noril. Sim, pelo mais que folgado, né? De acordo, presidente. Perfeito. Então fica designado por unanimidade para a presidência. E isso nos dá equilíbrio novamente. O próximo nós somos sorteados, eu e você. Perfeito. Senhores, então só pedia para a Leia, para formalizar bem a nossa resolução, uma pequena consolidação da escrita do item 10 e uma leitura dos 2 para nossa validação do texto final de nossa ata. Enquanto ela vai fazendo, eu vou agradecendo. Avançamos, conseguimos recuperar nosso tempo, tá? Uma reunião objetiva, mas muito importante. Sim, depois eu vou passar para os senhores, mas já no nosso anuário dá para ver claramente o nosso desempenho e nós temos evoluído cada vez mais. Eu ia citar que nessa semana temos 3 audiências públicas, né? Quanto tem sido importante a partir da resolução, de alguns regulamentos a mais, a nossa maturidade e transparência.
Então, a semana, novamente, nós vamos mergulhar numa concessão, ir numa rodovia, estar presente onde é que as coisas acontecem e indicando entrega de as primeiras melhorias no processo de concessão. Senhora Léa, à vontade. Obrigada, presidente. Item 9, AGERPRO 2023-02557, da Rio Novo Transportes e Turismo Limitada. O assunto é recurso ordinário da decisão da DEC referente ao processo 1853. Pauta solicitada pelo presidente regulador. Foi sorteado como relator do processo o diretor regulador de ouvidoria. Item 10 é a AGERPRO 2023-02528, Viação Novo Horizonte. O assunto é relatório de acompanhamento de contrato, que é, no caso, convalidar decisão da DEC, realizada na 4ª reunião extraordinária administrativa da DEC 2023, para sorteio de relator. Pauta solicitada pelo presidente regulador. No caso, foi sorteado como relator do processo o diretor-presidente regulador. Perfeito, senhores. Doutor José, de acordo com a leitura em tela dos dois últimos extratos, dos últimos itens de nossa pauta. Estou de acordo, senhor presidente. Perfeito. Doutor Noril? Estou de acordo e desejo também a todos um bom dia de trabalho. Excelente. Acho legal sempre que for o último item, sempre que quiser falar algo mais e julgar pertinente, ficar à vontade, tá? Então, excelente dia de trabalho a todos e que Deus permita que a gente seja bem produtivo nesse novo dia e resto do final de semana. Bom dia, bom trabalho a todos. Muito obrigado. Bom dia, senhores, bom trabalho, fiquem com Deus. Nesse frio de Cuiabá. Aleluia. Beleza. Bom dia a todos. Por gentileza, Rodrigo, pode cancelar.